O influencer Mateus Eleutério tenta ensinar a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Afinal, foi a Igreja Católica que adicionou os 7 livros? Ou foi a Igreja Protestante que retirou? Vamos responder de uma vez por todas depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, quero convidar você a ser um evangelizador comigo neste canal. Antes de falarmos do tema de hoje, basta você clicar agora em curtir. Você sabe, pelo título já vale a pena. E sobretudo também considerar fazer parte da família de inscritos. E clique também no sininho de notificações para receber as nossas notificações aí de conteúdos novos. Isso tudo é muito importante, tá? Para que esse conteúdo seja considerado como relevante e entregue para mais católicos e não católicos que querem esclarecer a sua fé. Vamos então falar sobre o vídeo do Mateus Eleutério, né, que grava conteúdos aí sobre protestantismo e de vez em quando fala de catolicismo, e esse tema que toca a doutrina católica e nós vamos responder. Antes, quero convidar você a fazer uma doação para o nosso canal. Nosso canal foi monetizado, gente, que alegria. Mas só daqui a um mês para sabermos se vamos conseguir, né, manter aqui os custos que nós temos de gravação. Até lá nós precisamos contar com vocês. Quero agradecer profundamente àqueles que já fizeram. Doe qualquer quantia agora para que nós possamos custear aqui a questão do estúdio. Muito bem, vamos ver o vídeo do Mateus Eleutério na tela. Afinal, qual é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante? Antes de te contar essa história, já curte esse vídeo e me segue para mais conteúdos como esse. Para entender essa diferença, nós precisamos voltar um pouquinho na história e ir para o ano 1517, quando acontece um dos eventos mais importantes da Igreja, a Reforma Protestante. Na época, a Igreja utilizava a versão latina da Bíblia, a Vulgata Latina, que, diferente da Bíblia hebraica utilizada pelos judeus, tinha algumas adições no Antigo Testamento. Então aqui, gente, já tem algumas informações muito estranhas. Nós não temos que voltar em 1517. Nós temos que voltar lá no tempo de Jesus. Porque é lá que começa a história da Bíblia, né? Que não estava completa naquele tempo. Então a afirmação dele de que devemos voltar a 1517 só se for para analisar a raiz do problema. Porque até 1517 a igreja tinha um cânon já definido. A igreja cristã, a igreja católica, apostólica romana. E nós não somos judeus. Nós não professamos a fé no judaísmo, nós somos cristãos. Então a igreja católica, no decorrer da história, já tinha a definição do cânon, né? Aliás, esse é o maior argumento contra a sola escritura e também essa questão da diferença da Bíblia Católica para a protestante e a afirmação que os protestantes lançam por aí de que a Igreja Católica adicionou 7 livros. Por quê? Porque na Bíblia não existe um versículo dizendo a lista de livros que devem ser considerados como inspirados. Se tivesse, o problema estava resolvido. Quem que define isso? A Igreja, mas não em 1517. Nós vamos ter a definição ali nos primeiros séculos do cristianismo, sobretudo nos primeiros concílios, o concílio de Hipona. Nós temos um decreto chamado Decreto Damasi, de 405, que eu vou ler aqui no meio da live também e mostrar para vocês. Então, é um equívoco na fala dele dizer que nós temos que voltar em 1517, nós temos que voltar no tempo de Jesus, né? E ali ele já dá a resposta. Até aqui, 1517, a igreja utilizava como base principal a tradução da Vulgata, isso mesmo, que é a mesma tradução que nós católicos utilizamos na Santa Missa, na nossa liturgia, no centro, na parte central da nossa fé, que é a Santa Missa, é a Vulgata, né, que continha o quê? 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, e não apenas 39 no Antigo Testamento. Então aí, dando para você, a diferença está nisso, no Antigo Testamento. Os protestantes consideram um cânon judaico, como ele disse, e nós consideramos o cânon que a igreja definiu. Nós somos cristãos. A diferença está naquela lista de livros, são 7, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeira e Segunda Macabeus e trechos de Esther e de Daniel. Tá? Vamos voltar lá no tempo de Jesus então, gente. Ali nós temos o contexto da Bíblia inteira? Não, só do Antigo Testamento. E ora, vale a pena a gente dizer aqui, nem o cânon do Antigo Testamento ainda tinha sido totalmente
definido ali no tempo de Jesus. Ainda estava em definição, né? Há uma incoerência ali, uma discordância entre, por exemplo, saduceus e fariseus, que ambos são judeus. Então, os saduceus vão considerar o Pentateuco apenas, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós chamamos de Pentateuco, né? Os fariseus já consideravam também os livros proféticos, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus também, né? Porque Jesus pregava os livros proféticos também, os salmos, que são livros sapeciais, né? Livros considerados como escritos. Então, Pentateuco, o Nevim, que é os livros proféticos, e o Ketuvim, que são os livros chamados de escritos sapienciais, por exemplo, os Salmos, Eclesiastes, né? Enfim. Então, os saduceus só acreditavam no Pentateuco e desacreditavam nos livros proféticos, os fariseus já acreditavam nos dois. Então, há uma discordância até mesmo entre os judeus, né? Então, começa ali a história. E o que acontece é que em 1517, como o Mateus disse, a igreja protestante faz a opção, né, pelo cânon judaico e não pelo cânon que a igreja tinha, a igreja católica apostólica romana, o cristianismo tinha definido no decorrer da história. Então o resumo desse vídeo é uma pergunta: vocês protestantes querem ser cristãos ou judeus? Então nós vamos fazer essa análise. Vamos continuar aqui o argumento do Mateus. Como Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e algumas adições em Esther e Daniel. Quando iniciou o movimento da reforma, esses livros não foram considerados inspirados por Deus pelos reformadores. Então, outra resposta, ele só está me ajudando. Ele acaba de afirmar que em 1517 os reformadores protestantes decidiram não considerar canônicos e inspirados por Deus aquilo que a Igreja Católica já tinha definido. Pronto, já está aí a resposta do vídeo. A resposta é: os protestantes retiraram 7 livros que já estavam contidos na lista de livros inspirados, definidos pela Igreja. E essas definições vieram ali já no século IV, né? Vale a pena a gente dizer aqui, um dos maiores argumentos é essa questão do Novo Testamento e não do Antigo. Porque é uma incoerência os protestantes atribuírem a autoridade da Igreja Católica e admitirem essa autoridade que a Igreja Católica teve em definir os 27 livros do Novo Testamento, mas não fazem igualmente, né, essa consideração com a lista que a Igreja também tinha definido no Antigo Testamento. Ou seja, teimosia, né? Porque nós vamos ter o Concílio de Hipona em 393, ali, que é da época de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era de Hipona, então nesse concílio já é citado o cânon da Igreja conforme nós temos da Igreja Católica hoje, né? Com os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Então os protestantes mudaram isso. Nós temos o decreto Damasi, né? Atribuído ao Papa da época. Alguns vão chamar de decreto damasiano, né? Vai dizer assim, um decreto da igreja. Eu vou ler para vocês. Agora, trataremos das escrituras divinas. O que a Igreja Católica Universal deve acolher e que deve evitar. Então, está aqui a lista da igreja. Ó. O Pentateuco, que eu já citei para vocês. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Né? E os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E os evangelhos de Jesus, agora o Novo Testamento, esse que foi escrito em grego. Também a igreja define aqui, né, lá em 405, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, nós temos Tito, Filemon e Hebreus. Depois nós vamos ter as epístolas, né? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse.
completando então a lista de 46 livros no Antigo e 27 no Novo. Essa definição é lá do século V. A primeira vez que a igreja precisa, em algum momento da história, dizer qual é a lista de livros inspirados. Então vejam, o processo de definir o que é canônico e o que não é canônico é demorado. E por que então esses 7 livros são chamados de deuterocanônicos? Muito bem. Aqui nesse momento da história que nós estamos, ali no decreto Damásii, né? E também do Concílio de Hipona, em 393, a igreja já tinha bem definido essa lista. E nenhum cristão, a partir disso, contrariou a igreja, tentou discutir com a igreja de forma nenhuma, né? Mas somente lá num concílio bem distante, que eu quero aqui também citar, porque é um concílio importante, que é o Concílio de Florença, né, em 1442, ainda antes do protestantismo surgir, de novo a igreja vai falar sobre isso. Né? E ela fala qual lista? A mesma lista que tinha sido definida ali no século V. E aí depois os protestantes vão utilizar o argumento de que somente no Concílio de Trento, em 1546, é que a Igreja Católica lança oficialmente uma lista de livros inspirados, adicionando 7 livros. Mentira! A Igreja só faz o que o Concílio de Florença já tinha feito, o que o Concílio de Hipona já tinha feito e que o decreto Damásii já tinha relatado para os cristãos. Mas por que a igreja faz de uma forma mais solene e mais categórica? Porque aqui sim o protestantismo já tinha surgido e essa ideia de retirar os 7 livros já era algo latente demais. Então a igreja, no Concílio de Trento, verdadeiramente bate o martelo dizendo: olha, o que o Concílio de Hipona disse, o que o decreto Damásii fala, o que o Concílio de Florença fala, é o que nós vamos bater o martelo. 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, você que ficou até essa parte do vídeo, a resposta é: a igreja protestante é que tirou os 7 livros, tá bom? E agora o argumento final para esse vídeo é fechar com chave de ouro. Vamos ouvir o restante do Mateus, que eu não quero ser injusto, e depois eu dou o último argumento aqui. Sendo então considerados apócrifos, ficando de fora do cânon bíblico. Mas agora, eu sendo protestante, posso utilizar uma Bíblia católica? Eu particularmente uso essa Bíblia para os meus estudos, entendendo que existem essas diferenças e esses livros para mim não são considerados como canônicos. Porém, não existe problema nenhum em você ler esses livros a título de informação ou para conferir as suas histórias, entendendo que eles não são considerados palavra de Deus. Entendendo que eles não são considerados palavras de Deus. Não são considerados palavras de Deus por vocês protestantes, que em 1517 retiraram esses 7 livros da lista canônica. E por que eles chamam deuterocanônicos? Né? Porque deutero é depois, né? Foram definidos como canônicos solenemente e oficialmente pela igreja em 1546, no Concílio de Trento, por causa das heresias protestantes. O que já tinha sido definido, talvez não de forma solene, lá no Concílio de Florença, antes do protestantismo surgir, e mais lá atrás ainda, né, no século V, pelo decreto Damásii, que é o primeiro documento, decreto da igreja, que vai falar de uma lista de livros inspirados. Mas agora o argumento mais forte. No tempo de Jesus, circulava a Septuaginta, ou Septuaginta, que é a tradução, né, da Bíblia hebraica para o grego. Por que para o grego? Inclusive o Antigo Testamento? Não, diretamente o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia no tempo de Jesus. Então por que ter uma versão em grego? Porque o grego, na época de Jesus, era como o inglês é para nós hoje. Né? Uma língua praticamente universal ali. Então, quando Jesus, ali no Evangelho de Marcos, né? Marcos 16,15, vai dizer: ide e pregai o Evangelho, né? Não tinha a Bíblia completa na mão para eles pregarem. E aí nós vamos ver vestígios de que tanto os discípulos e Jesus Cristo utilizavam a tradução da Septuaginta, a Bíblia dos 70, que trazia então essa tradução do original do hebraico, do Antigo Testamento para o grego. E como nós sabemos que Jesus utilizou a Septuaginta? Olha para você ver, o próprio Jesus Cristo utilizou a Septuaginta. E o que tinha na Septuaginta que abona o argumento católico? A Septuaginta tinha todos os 46 livros traduzidos do hebraico para o grego. Ou seja, a Septuaginta trazia o cânon
conforme a Igreja Católica tem até hoje, 46 livros no Antigo Testamento. Não vamos falar mais no Novo, né? Porque o Novo não tem diferença. E aqui volta a dizer, os protestantes consideram a autoridade da Igreja Católica em definir os 27 livros do Novo Testamento, mas não consideram a autoridade dela em definir os 46 e não 39, como eles afirmam. Eles se agarram ao cânon judaico. Então vamos provar aqui que Jesus utilizava a Septuaginta, ou Septuaginta, tá bom, gente? A pronúncia não importa, viu? Senão chega alguns protestantes, não sabem nem falar o diácono. Septuaginta. Eu aprendi isso num debate, viu? Que eu defendia que era Septuaginta apenas. E aí eu aprendi que pode ser sim Septuaginta. Isso é interessante a gente reconhecer, né? Eu aprendi isso. Vamos lá. Eu quero colocar para vocês na tela um texto. O texto de Mateus 4:10, provando que Jesus utilizava a Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, e que continha 46 livros ali traduzidos, né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Nós temos o texto de Mateus capítulo 4, versículo 10. Nós temos ali o texto. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Aqui, Cristo está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, ou seja, o Antigo Testamento. E ele usa, no original do grego, a palavra adorarás. Proskineo, né? Adorarás. Essa é a palavra que Jesus utiliza. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 4, versículo 10, que foi escrito em grego, você vai ver esta palavra, na tradução mais fiel, né? E quando nós cruzamos esse texto com a Bíblia hebraica, que os protestantes defendem, por exemplo, nós vamos ver aí a Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional, respectivamente, aí, como está na tela. Nós vamos ter a palavra temerás. E na Internacional, temam, e não adorarás. Jesus, ele estava citando a Septuaginta, e não a Bíblia Tanakh, né? Não é a Bíblia Tanakh. O cânon Tanakh, né? Que os protestantes defendem, que é um cânon judaico. Jesus utilizou a Septuaginta. Nesse texto aqui está bem claro que Jesus utilizava. É irrefutável isso aqui. Ele estava utilizando uma tradução, né? Uma tradução que abona o pensamento católico, que abona o cânon católico. Ele estava usando a tradução de uma Bíblia que continha 46 livros e não apenas 39. É isso. Não tem como fugir disso. Tá bom? Vamos lá. Tem um segundo texto aqui, que é Mateus 21:16, onde Jesus também vai utilizar ali o termo contido no Salmo 8, versículo 3, vosso louvor. O texto é o seguinte: da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Jesus cita esse versículo ali no embate, numa discussão que ele tem, ele vai citar esse texto do Salmo 8:3. E aí mostra o termo vosso louvor. Em algumas traduções também fiéis, vai dizer perfeito louvor. E somente a Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, que baseia o cânon católico, tem essa expressão. Porque a Tanakh, dos judeus, que os protestantes utilizam, e aí na sequência nós temos mais uma vez a tradução da Almeida Corrigida Fiel Protestante e da Nova Versão Internacional, também protestante, nós não encontramos o termo vosso louvor ou perfeito louvor. O que eles colocaram? Ordenaste força, fortaleza. Ou seja, a tradução católica traz vosso louvor. E foi essa que Jesus utilizou na sua fala. Basta você pegar o original do grego aí, protestante, e confirmar o que eu estou dizendo. Só que, quando vai traduzir para o português, os protestantes utilizam a tradução do texto massorético, ou seja, do cânon judeu, né? da versão hebraica, e não da grega. E Jesus utilizou a grega, mostrando que Jesus tinha na mão uma Bíblia conforme a Bíblia católica hoje, né? Conforme a Igreja Católica tem. Então é irrefutável isso. Jesus utilizava o mesmo cânon ali do Antigo Testamento, vou deixar bem claro, porque o Novo não existia, né? Então o autor sagrado, ao escrever o Novo Testamento, faz questão de mostrar que Jesus e os discípulos usavam a Septuaginta. E a Septuaginta é a tradução, né? É o códex bíblico
que vai inspirar o cânon católico conforme ele é hoje. Volto a dizer, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E no final do vídeo, para a gente fechar com chave de ouro, o Mateus, ele mostra a Bíblia de Jerusalém católica e fala, olha, mas eu posso estudar, e inclusive a minha Bíblia de estudo é uma Bíblia católica. Será por quê? Faça essa pergunta comigo. Será por quê? Ele afirmou isso. Porque ele quer ter certamente ele quer ter na mão uma Bíblia completa e não incompleta. É isso. E aí esse papinho, eu vou utilizar só a quesito de pesquisa para saber a história. Papinho, porque ele sabe que ali a tradução é baseada, sobretudo, nos originais, de verdade. Né? Sem essa questão de ser mais judeu do que cristão. E eu volto a dizer, a pergunta vai ficar aqui no ar. Tá bom? Nós vamos deixar essa pergunta aqui no ar. Vocês, protestantes, querem ser judeus ou querem ser cristãos? Então mostramos nesse vídeo que a questão de cânon, a lista de livros inspirados foi definida pela igreja, isso é irrefutável. Não temos que voltar a 1517 para começar a tratar disso. 1517 nós voltamos para ver o início, a raiz do problema. Qual o problema? Retirar-se livros da lista de cânon da igreja de forma irresponsável. Foi isso que Lutero fez. Então é isso. Se você ficou até o final desse vídeo, compartilhe. Clique aí de novo. Aliás, de novo não. Se clicar de novo, vai descurtir, né? Você que não curtiu ainda, clique em curtir. Depois você vai clicar em inscrever-se e vai clicar no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos. E no final desse vídeo eu te peço mais uma vez, se você pode fazer uma doação, o faça, para que nós possamos manter o nosso conteúdo. Então ficou bem claro aqui esse vídeo. E se ficou confuso, vocês falam aí nos comentários que a gente tenta gravar de novo. Os nossos vídeos sempre serão assim, sem edição, com as gagueiras aqui. Então reagimos hoje ao vídeo do Mateus Eleutério. Aí, ó, tá vendo? Não tem base um nome desse. É bonito o nome, mas... Mateus Eleutério. O meu respeito a você, respondi ao tema e não à sua pessoa. Um abraço e até breve, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.